Bora lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quando o Rafael ah, me pediu para dar uma palavrinha aqui com vocês, eu falei, cara, me fala uma coisa, qual que é o público, né? Ele falou, tem gente de produto, tem gente de tech também. Dentre esses dois conjuntos, tem gente mais iniciada, mais avançada, que já trabalha com isso no dia a dia, e tem também aquela galera que está curiosa, que está, né, querendo entrar na área, que está querendo aprender um pouco mais, né? Ou seja, um público bem eclético. Então, assim, eu falei, putz, cara, como é que a gente vai falar, né, para um público assim, tão diverso, né? E muito motivado por essa questão, né, que eu acabei de falar, da importância do tópico APIs e da minha felicidade em ver esse evento fomentador, né, de comunidade surgindo aqui agora. Aí eu pensei assim, falei, pessoal, quer saber? Eu vou falar de um tópico que é importante, mas que também vai me dar a oportunidade de situar nós todos no momento histórico que nós estamos vivendo e o quanto as APIs contribuíram mais do que isso, né? Ao longo dos estudos a respeito, a gente se depara muito com essa expressão. As APIs são os building blocks, né? São os blocos de construção do nosso mundo moderno. Então, assim, eu não podia, quase que eu me esqueço, me lembrei aqui agora, falando em building blocks, de agradecer a todo mundo, tá? Que está ajudando aí a fomentar essa comunidade, está na Softplan, presencialmente. Eu sei que vocês encararam aí um tempo ruim para chegar. Pessoal que está em casa, ou em qualquer outro lugar, afinal de contas, estamos todos conectados, certo? Então, muito obrigado, pessoal, vocês também. E vamos lá. Então, esse tópico, deixa eu compartilhar minha tela aqui agora, chega de falação, né, enfim. Está chegando aí para vocês? Aí, acho que Agora está, chegou, né? Michel. Fechou. Uhum. Show de bola. Pessoal, o tópico aqui que eu escolhi um tal de API First. API primeiro, né? Primeiro a API. O que significa esse negócio, né? A jornada para o API First. Eu preciso dar um pouco de contexto, tá? Antes de entrar exatamente no tópico. E essa apresentação está organizada dessa forma. A gente vai dar um pouquinho de contexto histórico, depois vamos entrar no tema e em seguida a gente vai falar especificamente, né, do que se trata isso. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui agora desse approach, né, dessa abordagem a um determinado problema, que endereça um determinado problema, que se propõe a resolver um determinado problema. Então vamos lá. Pessoal, APIs não são um assunto novo, né? Longe disso, na verdade. Registros remontam lá ao início, quase, né? Quase, bem próximo do início da computação, em 1951, num livro chamado The Preparation of Programs for a Electronic Digital Computer. Olha que interessante, né? The Preparation of Programs for a Electronic Digital Computer, do Euclid Wheeler. Muito bem. Então, lá no início de tudo, meio que próximo disso, a gente já tinha referências a APIs. Décadas depois, especificamente 40, o nosso querido Tim Berners-Lee publicou o resultado de um trabalho que ele vinha realizando ali dentro do CERN e que ficou conhecido como o protocolo HTTP 0.9. É um protocolo de transferência de hipertexto, hypertext. E nessa altura, obviamente, os computadores já estavam conversando entre si, né, em redes, e as redes já conversavam entre si em comunicação intra-redes, inter-redes, internet. Mas a coisa ainda era um pouco bagunçada, assim. Vários protocolos para fazer coisas muito diferentes, momento de muita experimentação. E quando aliás, caramba, eu fiz uma injustiça aqui ao Berners-Lee, né? Na verdade, Sir Tim Berners-Lee. Então, quando ele publicou esse protocolo, criou o primeiro servidor, o primeiro client, né? Fez a POCzinha lá, colocou para rodar e publicou esse trabalho,
caramba, a aderência foi enorme, né? Logo no ano seguinte saiu a versão 1.0 e por aí vai. Ah, e em 2000, né, muito motivado pelo sucesso que esse protocolo estava fazendo, eu não sei se vocês pararam para pensar, pessoal, mas a web, especificamente o protocolo HTTP, talvez possa, e ele é considerado por muitos, né, o maior experimento e o mais bem sucedido de computação distribuída da história, né? Então, a gente tem um mundo, enfim, secundário criado em cima desse cara, né? Seja utilizando como túnel, seja utilizando na sua pureza, não importa, né? Mas em 2000, o nosso querido Roy Fielding publicou a famosa dissertação de doutorado dele. Por sinal, pessoal, quem não leu, leia, tá? Isso é leitura obrigatória, galera. Tá bem? Eu coloquei o QR Code ali embaixo com um link para a publicação. O que ele fez aí? Ele procurou entender por que estava fazendo tanto sucesso, procurou jogar um olhar mais acadêmico, né, em cima do protocolo, tal, e ele sistematizou bastante, né? A expressão REST, Representational State Transfer, surgiu aí, inclusive, né? Nasceu dessa tese de doutorado do Fielding. Bom, a partir daí, com um protocolo amigável, escalável, né, stateless, e agora, a partir da tese a partir do trabalho do Fielding, super sistematizado e clareou a cabeça de todo mundo. Aí, meus amigos, a internet explodiu, certo? Nessa explosão, empresas começaram enfim, novos negócios foram sendo criados e negócios começaram a se conectar a outros negócios, além de, obviamente, consumidores finais. E as empresas descobriram uma forma interessante de ganhar dinheiro, de multiplicar, de criar novos revenue streams, né? Novos caminhos de receita. E, ok, a gente tem vários exemplos disso, tá? Se vocês pegarem a literatura, artigos, nossa, é caso que não acaba mais. Mas tem um caso que eu guardo no meu coração, que é de um aplicativo chamado PixArt. Minha mulher gosta muito desse app, tá? É um app que faz edição de imagem, tá? Então, o que o pessoal fez? Eles pensa assim, olha só, cara, você desenvolve um algoritmo ou vários algoritmos que trabalham, que fazem várias bruxarias com imagem, tá? Que magicamente removem fundo, tira o olho vermelho, sei lá mais o que aquele troço faz que eu não uso. É mulher que usa e que gosta, né? Então, enfim. O que os caras falaram? Tem gente inteligente ali dentro, tá? Não é à toa que eles estão sempre entre os top 20, top 10 apps mais downloadados no planeta. Então, o que eles pensaram? Cara, eu não vou embutir todos esses algoritmozinhos aqui num aplicativo que eu vou distribuir, pô. Não faz sentido, certo? É quase que trivial você fazer uma engenharia reversa enfim, o que eles pensaram? Embora a gente só comercialize um app, embora a gente só comercialize um app, vamos pegar esse nosso aqui, essa nossa bruxaria, vamos colocar dentro de uma aplicação do lado do servidor, vamos criar aqui um back-end e legal, né? E assim, tem alguém usando o nosso aplicativo lá no celular, esse alguém, se quiser fazer alguma coisa, algum job com essa imagem, alguma task ali para fazer alguma coisa, o aplicativo manda essa imagem para a gente, o nosso back-end trabalha e devolve. Aí assim eles criaram. Pessoal, observem, a relação entre o PixArt e o Google Cloud, a nossa querida Google Cloud Platform, mais querida por uns e menos por outros, eu particularmente gosto, mas uh, ali tem uma pegada de API como negócio, tá? Quem trabalha, quem já teve experiência de lidar com esses providers de cloud, a gente se relaciona com esses caras só através de APIs, né? Eu vou aqui habilitar a minha API de storage, eu vou habilitar a minha API de computação, alguma coisa do estilo. Então ali já tem uma pegada. Só que a explosão não aconteceu aí. Isso foi o terreno fértil, né? Foi o trampolim para que várias outras empresas promovessem essa explosão, que ficou conhecida como API Economy. Então, em algum momento, no meu exemplo aqui, do nosso querido PixArt, alguém inteligente, né, de novo, lá dentro, olhou e falou, caramba, legal. E observem, eles estavam usando as APIs de uma forma bem tradicional, tá?
dentro do contexto do negócio deles ali, interligando partes diferentes da solução, né, como um todo. Um modo de utilização de APIs super tradicional. Mas aí alguém, né, novamente, um cara lá inteligente, um menino inteligente, olhou e falou: caramba, cara, será que isso que a gente faz, onde está o valor daquilo que nós fazemos? Está no app? Não. O app é uma casca. O que a gente faz é de um modo rápido, barato e super eficiente. Faz bruxarias com as imagens. Legal. Será que tem alguém mais interessado em fazer bruxaria com imagem? Pô, talvez tenha. E tem, né? Então, eles entenderam que eles poderiam construir APIs, além daquelas internal APIs, construir APIs que poderiam ser comercializadas. Daí, na literatura, começa a surgir a expressão API as a product, porque agora você começa a aplicar princípios de gestão de produto na sua API. E olha o que aconteceu. De repente, a agência de publicidade, para facilitar o trabalho, começaram a contratar as APIs deles. Talvez gráficas, né? Tinha que editar as imagens antes de imprimi-las, tal. Editoras, produtores de conteúdo, né? Para trabalhar imagens digitais, tal. Outros aplicativos, por que não? É um modelo de negócio super válido. A Samsung fabrica componente de todas as concorrentes dela e está tudo bem. Ah, muito bem, meus amigos. Agora sim, as empresas. Esse é o exemplo do PixArt, tá? Mas cada empresa, no seu segmento, da sua forma, começou a entrar no que ficou conhecido como uma corrida do ouro, uma gold rush, em busca de mais revenue streams, de mais canais de receita, de mais faturamento. Isso é muito legal assim em segmentos. Existe um conceito de gestão interessante, né? Quando o segmento não está 100% atendido, a gente diz que existe muito potencial de penetração de mercado. Então, nesse ponto, não há muito concorrência. Não há sentido você falar em quem tem mais market share, quem tem menos, etc. E eu esqueci por que eu falei isso, mas enfim. Mas assim, me lembrei. Então, é muito comum empresas com o mercado saturado, que tem poucas perspectivas de crescimento, porque não tem mais margem de penetração naquele mercado. Os consumidores, né, eles já estão razoavelmente atendidos, e agora elas têm que disputar, agora sim, disputar market share, tirar consumidor da outra, nessa guerra sangrenta, né, fazendo uma referência ali ao Oceano Azul. Enfim, essa estratégia de monetização das APIs foi especialmente relevante nesse cenário. Então, isso provocou, porque aí você cria canais novos, né? Muito bacana essa estratégia. Isso provocou uma corrida do ouro, foi conhecido como uma corrida do ouro da API Economy. Todo esse fenômeno, né, ficou conhecido como API Economy. Pessoal, mas imaginem comigo aqui o seguinte cenário. Uma quantidade incalculável de empresas, entendendo que isso era uma mina de ouro e que, portanto, drivadas ali por necessidade de negócio, elas começaram loucamente a criar APIs e tentar crescer para esse lado. E como é que eu posso dizer? Nem sempre nessa correria a gente consegue fazer da melhor forma. A gente consegue ter os melhores recursos para ter os melhores processos, para conseguir fazer de forma estruturada e ordenada. E isso não é errado, no meu ponto de ver. Pelo seguinte, se você perde o time de mercado, esse você nunca mais recupera. Mas se você atende, você se aproveita de um time de mercado, mesmo com uma tecnologia meio capenga, a tecnologia você consegue recuperar depois. Então, as empresas, ao meu ver, com toda a licença de quem pensa o contrário, estavam certíssimas. Mas, apesar disso, o que aconteceu? Dores, muitas crises internas, porque aí os problemas de tecnologia começaram a explodir. E isso, pessoal, assim, no mundo inteiro, tá? Isso não é o caso da empresa X, YZ, em Angola, em Nova York, no Brasil, em Portugal, seja lá onde for. Isso foi um fenômeno global. Ainda é um fenômeno global. E, assim, dá para entender, porque dá para entender, somado a esse contexto que eu coloquei para vocês, ainda tem um outro ingrediente. Meus amigos, publicar APIs é fácil.
É fácil demais. É perigosamente fácil. Em qualquer stack, em qualquer linguagem, você tem uma quantidade incalculável de frameworks e de bibliotecas que você publica um endpoint ali rapidinho, sei lá, em questão de minutos. E aí que está o perigo. Porque fazer é fácil, mas fazer da forma correta é extremamente difícil e trabalhoso. Então, o que isso gerou? Essa corrida do ouro em cima das APIs, em busca de monetização. Com essa característica de ser muito fácil você publicar APIs, bom, gerou uma quantidade de dores assim enormes. O que consta na literatura? Uh, time to failure muito longo. Ou seja, pensa assim, pensa na API como um produto, que você quer ganhar dinheiro com ela. Né? Então, você publica. Eu sei que é fácil publicar API, só que assim, mesmo nessa facilidade, a gente tem processos. Eles podem demorar. Né? Você publica, sai ou não na release, tem alguém que autoriza ou não, passa por um processo X, Y, Z. Não é da noite para o dia, tipicamente, né, que as empresas soltam as APIs. Talvez algumas até o façam, eu só não sei. Enfim. Mas o que é o conceito time to failure? É um aprimoramento do time to market, né? Ou seja, o tempo que você demora para lançar o produto. Só que ele que é o time to market. Um aprimoramento desse conceito é o time to failure. Ou seja, não me importa se o produto está no mercado ou não. Não me importa se eu lancei uma API. O que me importa é se eu estou criando valor para alguém. Se alguém está pagando para usar aquele cara. Aí eu estou criando valor. Então, a partir do momento que eu comecei a desenvolver até o momento que eu faturei o primeiro real com aquele cara, esse range é o meu time to failure. Time to failure é muito longo. Depois a gente vai ver por que isso acontece. Baixa qualidade. E qualidade envolve vários aspectos, tá? E aqui eu trouxe 3. Inconsistência entre contrato e implementação. Pessoal, vocês sabem, né? A API é uma promessa. Ela é um contrato, ela é literalmente um contrato. Então, você publica aquele endpoint ou aquele conjunto de endpoints naquele formato, que recebe aquele parâmetro, que tem aquele ou aquele outro filtro obrigatório, que tem aquele ou aquele outro campo de retorno, enfim, né? Todas as características ali daquele endpoint. Aquilo é uma promessa. Quando outros sistemas começam a consumir e se conectam naquele cara, eles esperam que você mantenha a sua palavra. Eles esperam que você mantenha a sua promessa. Que aquilo continue estável e que você não rompa a sua palavra, a palavra dada. Você não quebre aquela integração. Então, esse é o ponto, né? Quando a gente faz a coisa de um modo muito pouco estruturado, é bem frequente a gente ter toda sorte de problemas, dentre eles a inconsistência, né? O rompimento da palavra dada, a inconsistência entre o contrato e a implementação. Altas taxas de erro, tá ligado a isso que a gente falou, né? Baixa performance, inconsistência de design. Pessoal, cada empresa se organiza de uma forma, certo? Mas, tipicamente, a gente tem times que são responsáveis por certos trechos ali daquela superfície de APIs inteira. E para quem está consumindo, não sei se já tiveram essa experiência, eu já tive. Aliás, antes de entrar na Soft, eu fiz exatamente um trabalho que foi muito doloroso por conta disso, né? A API enfim, estava criando lá, estava consumindo, por alguma razão, a API de uma plataforma que faz análise de mercado do imobiliário, tipo Airbnb. Ela bebe de várias fontes, né? E publica informações através de API. E eu estava fazendo um trabalho nisso e, assim, pessoal, foi quase uma dor física, assim. Você estraga algo muito importante que a gente chama de developer experience, né? A experiência do desenvolvedor na hora de construir a integração com a sua solução tem que ser fluida, tem que ser intuitiva. E faz parte dessa fluidez que a sua superfície de APIs fale a mesma língua. Como você se organiza é irrelevante e é transparente para quem está consumindo as suas APIs. O cara não sabe e não precisa saber se você se organiza em 2, 3 times, se é toda uma galera só. O que ele espera encontrar é uma consistência, é uma homogeneidade ao longo de toda a superfície de APIs que você colocou à disposição. Pobre governança, né? Enfim, aqui a gente está falando da dificuldade
de se lidar com break change, né, de fazer versionamento. Isso é muito típico quando você não tem um processo estruturado. A ausência de contexto de integração. Isso a gente pega na literatura, tá? Novamente, não estou falando de casos específicos. O único caso específico que eu trouxe foi o do PixArt ali atrás. Fora isso, essas características, pessoal, esses fenômenos, eles são um efeito global, tá? Dado aquela questão que a gente viu da corrida do ouro ali, das APIs, né? Desse esquema de API Economy. Certo? Enfim, ausência de contexto, ok. O que é isso, né? Pessoal, quando a gente publica APIs, a gente vai vendo que tem, ao longo do tempo, você vai percebendo, se você já não estava atento a isso, você vai percebendo que existem casos e casos, cenários e cenários, coisas bem diferentes. Ali, você consegue agrupar os clientes que estão consumindo as suas APIs por características em comum, certo? Você consegue agrupá-los. E se formam esses contextos. Faz sentido para um certo grupo que você aplique certas regras. E essas mesmas regras, às vezes, não fazem sentido para outro grupo. Então, esses contextos se formando e ficando evidentes, eles vão pedir governanças separadas. Tipicamente, olha, um exemplo sempre que eu falo desse tópico, um exemplo que eu gosto de trazer é o Postman, sabe aquela ideiazinha ali? Pega lá o Postman, abre o Postman na sua máquina e lá em cima você vai ver que tem um drop-down button ali que ele abre para você a opção de Private Network, Public Network e Partner Network. Ou seja, ali ele está separando de contexto e já vem por default, porque isso é padrão de mercado. A gente tem um contexto das integrações privadas, das APIs privadas, tem um contexto das APIs públicas e, tipicamente, também tem contexto das APIs de partner. Não é por outra razão que já vem pré-configurado isso ali no Postman, na ferramenta, que é uma das ferramentas mais usadas. Legal, então acho que deu para dizer direitinho o que é esse tal de contexto, né? Enfim. Em seguida, problemas de inventário e, claro, né, um inventário deficiente, o que você não conhece, cara, você não consegue fazer gestão, você não consegue aplicar regras de segurança, você não consegue contextualizar adequadamente, você não consegue fazer nada, você não conhece, não tem gestão sendo aplicada sobre aquela API. Então, um inventário deficiente ou um inventário completamente ausente, ele vai, consequentemente, gerar, dentre outras coisas, problemas de segurança. Isso acontece em grandes empresas, tá? Procure aí para vocês verem. Leak de API da Microsoft. Teve caso agora há pouco tempo. Empresa grande, pô. Claro que eles têm uma boa governança e ainda assim pode ser que aconteça. Imagina se você não tiver. Tem um monte de pequenos detalhes técnicos aqui, enfim, né, que não vale a pena a gente descer a muitos detalhes, senão a gente também não progride aqui nos nossos 40 minutos, certo? Nossos 50 minutos aí. Pessoal, corrida do ouro, essa explosão do API Economy, a pressa em empresas aproveitar esse momento corretamente, tá? Aproveitar esse momento ali de mercado, as dores que, claro, né, naturalmente, por consequência, elas vão sentir ali na parte de tecnologia. Tudo isso nos traz, finalmente, o que raios é essa coisa de API First. API First, a gente vai ver na literatura que tem vários conceitos, é um conceito meio fluido, tá? Tem gente que chama de filosofia, eu não gosto dessas coisas, tá? Eu gosto disso aqui. Isso aqui é um conceito lá que vem do pessoal do Postman, está no artigo deles, está também no livro que eu vou mostrar abaixo daqui a pouco. Fala lá, the API first approach prioritizes APIs at the beginning of the software development process, positioning APIs olha que bonito, as the building blocks of software. São os blocos de construção das soluções modernas. Todo mundo hoje, claro, né? Enfim, quem nasce hoje já nasce, ou já deveria nascer, preparado para esse mundo moderno, hiper, mega integrado e mega conectado. E continua, enfim, o artigo API First Organizations develop APIs before writing other code, instead of treating them as afterthoughts. Ou seja, nessa abordagem,
Não, esquece filosofia, tá? Tem muita gente falando umas coisas muito esquisitas por aí, mas nessa abordagem, nessa proposta de abordagem mesmo, né? De forma de se aproximar do problema e de resolvê-lo, basicamente, a gente inverte o modo tradicional que é code first. Primeiro eu vou codar. Primeiro eu vou codar, vou lá pegar o meu Spring, vou lá fazer um REST controller ou um controller, ou pior ainda, né? Usar um REST data e né, que faz uma ponte, quem não conhece o Spring, faz uma ponte direto com o seu repositório. É horrível. Enfim, ou sei lá, vou pegar Python, vou usar um Fast API, um Flask, vou pegar, sei lá, JavaScript, vocês entenderam? Cada linguagem que você quiser e fazer a implementação rapidinho, vou codar e depois eu vou escrever o meu contrato. Não. Tem vários problemas nessa abordagem. Vários problemas. Lembra que lá atrás a gente falou, o primeiro problema que a gente relacionou ali foi um time to failure muito longo. Está relacionado a isso, eu vou mostrar mais adiante um pouquinho. Então, um segundo trecho que eu queria ressaltar para vocês é do livro The API First Transformation, do Kim Lane, que é um expoente na área, tá? Um cara assim, muito bem conceituado e com uma vivência fenomenal. É, as coisas, eu particularmente gosto bastante das coisas que ele escreve. Enfim, né, no livro dele, ele traz uma coisa muito bacana, tá, pessoal? Ele fala o seguinte, ó, num certo trecho, num trecho que ele fala sobre a jornada para o API First, o título que misturou, inclusive, a trazer aqui como título dessa talk nossa. Ele fala lá, the API First Transformation is a journey. Every company is doing APIs today, but many are not aware of their scope and are not making them a priority across technical and business groups. Todas as empresas hoje estão publicando APIs, estão trabalhando com APIs, mas nem todas estão cientes corretamente, adequadamente do escopo dessas APIs, como lidar com elas, e não estão abordando essas APIs com a devida prioridade, sobretudo ali entre os grupos técnicos e de negócio. Aí ele prossegue, olha que interessante. Isso a gente já sabia, certo? Mas olha que interessante a partir de agora. At Postman, after speaking with hundreds of enterprises, we tend to see three distinct phases of the API journey. Ele fala, gente, depois de conversar com centenas de negócios, tal, de empresas, a gente conseguiu ver aqui, mais ou menos, 3 fases diferentes nessa jornada que as empresas têm para a adoção do API First. Ou seja, dessa abordagem que a gente vai destrinchar melhor daqui a pouco. Aí eles falam, olha, a gente percebe que tem empresas que estão no estágio inicial, API Early, tem empresas que já estão ali mais ou menos no meio, elas já estão mais conscientes, API Aware, and finally, API First, de Optimal State. E, finalmente, o que eles chamam de API First mesmo, né? Que seria o estado ótimo de gestão e enfim, de processos que dão suporte a essa abordagem, dos quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem. Então, assim, um grande resumo que me agrada tá nessa frase, tá? O API First é uma abordagem endereçada a resolver as dores que nasceram da Gold Rush ali do API Economy, certo? E, enfim, olha ali de novo o nosso time to failure, né, como ele está presente, né? São processos e ferramentas que pretendem lidar melhor com a questão do time to failure, com todo o aspecto de qualidade das APIs, como a gente se divide em vários outros grupos, e de governança e segurança. Tá? Muito bem. Vamos agora destrinchar um pouquinho, né? Vamos entrar na questão do API First. Deixa eu ver minha hora aqui. Eu não estou cronometrando, cara, mas assim, já são quase 8 horas. Eu acho que eu vou dar uma corridinha, certo? Mas vamos lá então. Pessoal, a palestra do Amin, a talk do Amin que vem em seguida, tá fenomenal, tá? Eu tive spoiler já que eu vi ali os slides. Vocês não podem perder, tá muito bacana mesmo. Aliás, Amin, cara, obrigado novamente, tá? Por você engrossar o couro aí no fomento à nossa comunidade de APIs, cara. Esqueci, pecado quase que mortal. Fica aqui meu agradecimento a você, cara, por fazer parte disso também. Valeu. Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, nós temos à nossa disposição processos e ferramentas, tá? Que vão nos auxiliar
a lidar melhor com o que a gente chama de life cycle. Tudo na vida, né? Enfim, para o bem ou para o mal. Nasce, cresce e morre depois, certo? Com soluções de software e etc., não é nada diferente. A gente tem um ciclo de vida. Ah, e aqui eu coloquei nascimento, vida e morte, sendo um pouco dramático. A gente vai chamar isso de termos um pouco mais técnicos a partir de agora, tá? A concepção dos contratos, o momento de operação e, mais adiante, o momento de depreciação. Então, vamos lá. O que nessa abordagem do API First, o que ela propõe, né? De novo, pessoal, é uma linha. É tipo REST. REST não é um protocolo, certo? REST é um estilo arquitetural. Então, aqui também, tá? O API First ele não é como se fosse um protocolo, não é uma receita de bolo fechada. A gente vai achar vários sabores de API First em literatura. E aí, cabe a cada um de nós entender o que é melhor, o que não é, enfim. Muito bem. Então, o que, na minha visão, vale muito a pena ressaltar? Esses processos, tá? Nessas fases. Então, é o seguinte, lá ainda no contexto de concepção, né, da API, a gente tem o momento do planejamento e desenho, né? Planning e design. Esse é o momento que, tipicamente, que a galera de produto chega muito junto com a galera tech, e bate cabeça, e conversa com o cliente, e entende o que tem que ser criado, né? Depois disso, olha que interessante, vem a formalização. Como assim formalização? Perdão, como assim formalização? Pois é, lembra, eu não estou brincando, estou falando sério, a API é um contrato. E no direito a gente sabe que tem contratos que são feitos de modo oral, né? São palavras empenhadas assim por voz, e tem contratos escritos. E é importante a gente escrever os contratos. Quando você escreve, você está formalizando, você está dando forma àquele contrato. E a segunda fase muito importante é a formalização. Pessoal, a gente tem especificações hoje, em especial a OpenAPI Specification, já está na versão 3.1, e eu recomendo ela, tá? Porque ela aborda webhooks de um modo muito mais maduro, ao contrário das suas antecessoras. Então, uma das propostas, tem um monte, HAL, e nossa, tem um monte, tá? Mas a OpenAPI é a spec, é a especificação que tem sido mais adotada no mercado, certo? Então, aqui, nesse processo de formalização, esse conceito, nessa etapa, no mundo real, a gente tem essas especificações que atendem a essa função, e eu recomendo a OpenAPI Specification. Por que que tem? Por que que a especificação é boa? Porque ela é feita de um modo que seres humanos e máquinas entendem o que está escrito ali. Sobretudo as máquinas. As máquinas entendem aquele contrato, elas conseguem ler aquele contrato. E isso destrava para a gente uma série de tecnologias interessantes. Então, isso possibilita o surgimento de aplicações que vão ler aquele contrato e vão validar, por exemplo, diante de um guideline que você tenha na sua empresa. Isso habilita aplicações que vão ler aquele documento e vão subir servidores de mock, que vão ler aquele documento, nossa, e vão fazer uma série de coisas. Vão, por exemplo, configurar um API Gateway a partir de uma especificação OpenAPI. Tem um monte de coisas. Lá no final a gente vai ver isso. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Por conta do tempo. Ah, beleza, terceira etapa. Já entendemos o que tem que ser feito. Formalizamos esse contrato e agora a gente vai fazer, exatamente se valendo desse ferramental que eu falei agora, teste de conformidade. Para saber se aquele contrato está escrito de acordo com a especificação, para saber se aquele contrato respeita os meus guidelines, os meus style guides internos, ou não, né? Ou se tem alguma violação. De novo, já tinha antecipado antes, mock. Mock é muito importante. Por que mock é importante, pessoal? Isso tem a ver com time to failure, tá? Qual que é o processo tradicional? Eu vou codar, codo aqui, fico codando, blá, 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 e aí depois eu vou publicar a documentação. E aí o que vai acontecer em seguida? Um cliente vai lá, vai ler aquela documentação e vai começar a fazer a implementação do lado dele. Aí vai codar, 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 codar. E em um certo momento, depois de alguns errinhos, a parada vai estar integrada. Só que observe, eu tenho dois momentos concatenados. Primeiro, o meu time demorou um tempo para fazer a implementação interna. Depois, o meu cliente demorou um outro tempo para fazer a implementação do lado dele. E esses momentos acontecem de modo concatenado, um depois do outro. Eles se somam no tempo.
Se eu, a partir de um documento bem escrito, direitinho, se eu moco, eu habilito que o meu cliente faça a implementação do lado dele ao mesmo tempo que meu time está fazendo aqui. Cara, eu reduzo pela metade o meu time to failure. Isso é fenomenal. O mock é muito importante. E como é que a gente consegue fazer isso numa pipe, por exemplo? Por causa das especificações, né? Enfim, acabei de falar de implementações concorrentes. Teste de conformidade da implementação, para saber se a implementação está respeitando aquilo que o contrato prometeu, certo? Esse teste, ao propósito, ele tem que ser feito de modo constante. Tipicamente, as aplicações elas têm uma pipe de CI/CD, elas têm um processo de release que é diferente do processo das APIs, certo? Então, vigilância eterna. Eu preciso garantir que novas releases não quebraram os contratos aos quais eu me comprometi antes, certo? E deploy. Muito bem. Deployei, a gente encerra a fase de concepção, certo? Aqui também, muita automação, né? Muita automação possibilitada por uma boa especificação, né, de contrato. Aqui, tipicamente, Kong tem aplicação de CLI, que possibilita que a gente configure ele a partir de documentos OpenAPI Specification. Kraken tem isso, Traffic tem isso, Tiki tem isso. Caramba, todos têm, tá? Enfim, nessa fase de deploy, sem ninguém encostar a mão, eu consigo fazer um processo automatizado de configurar o meu API Gateway. Aliás, o Amin, eu estou curioso para entender esses aspectos aí enfim, do gateway sobre o qual você vai falar, cara. Vamos lá. Um momento agora de operação, né? Depois que a API nasceu, agora a gente vai começar a tratar a sua vida adulta e o seu crescimento. Já tinha falado antes, teste de conformidade da implementação. Pessoal, monitoramento é muito importante, tá? E a gente tem várias pegadas diferentes, com várias finalidades diferentes para monitoramento. Tipicamente, tá, do modo clássico, a gente sempre vai encontrar uptime, latência e taxa de erro. E isso tem a ver com o nosso comprometimento, olhar para isso, claro, de modo automatizado, e monitorar isso, tem a ver com o nosso comprometimento com a qualidade. Exatamente porque a gente entende que releases seguintes das nossas soluções eventualmente podem quebrar aquele contrato que a gente prometeu ali atrás por uma razão ou outra, né? Ah, bacana, monitoramento de uso, muito importante para a galera. Enquanto o primeiro, tá, diz respeito mais ao time tech ali, funcional, que criou, tal. Esse segundo diz respeito mais à galera de produto, tá? TPS, Transactions per Second. Isso aqui expressa o uso, né? Para o bem ou para o mal, um uso crescente ou um uso decrescente. E aí a galera de produto vai saber o que fazer com essa informação, né? A investigar, enfim. Bem importante essa métrica. E observabilidade, né? De um modo geral ali, métricas, traces, logs, enfim. Isso aqui para a gente fazer troubleshooting, enfim, verificar a saúde da infra que está rodando ali, coisas do estilo. Throttling. Isso aqui, em tradução livre, seria uma espécie de estrangulamento, né? É a aplicação de hit limits, né? Durante a operação é muito importante. E observa a questão do inventário, né? Se você não sabe, se você não inventaria, cara, você não tem condição de fazer isso. E isso é importante. Beleza, você pode ter uma aplicação, uma camada antes do gateway na sua infra, que vai cuidar, por exemplo, de coisas do tipo DDoS, né? Distributed Denial of Service, um tipo de ataque. Mas pode ser que o teu API Gateway esteja aí de cara para o vento. Então, a aplicação de um rate limit é bem importante, né? E também tem outras aplicações, questões comerciais, etc. Autorização e autenticação, né? Aqui vale uma menção honrosa a dois protocolos muito legais. Um é a extensão do outro, na verdade, né? O Open Authorization, é o chamado OAuth, e a sua extensão, né, que a gente chama de OpenID Connect. São padrões de mercado hoje em dia. Bom, a importância de um inventário, já falei. Vamos lá. Então, agora de forma mais simples, só para a gente também encerrar aqui, para não tomar muito tempo. Dentro dessa pegada do API First, um outro processo bem importante, ele toma lugar no momento da morte da API, né, em que ela está sendo depreciada.
E aqui, pessoal, um portal, um developer portal é fundamental, tá? Porque o portal do desenvolvedor é o nosso canal de comunicação com os caras. Então, ali, ó, se eu tiver que depreciar alguma coisa, o Developer Portal ele é fundamental sobre vários aspectos, inclusive segurança, tá? Segurança talvez seja a principal, porque você tem os clientes que são registrados. Então, você sabe que cliente está batendo na sua API. Você tem condição de aplicar, por exemplo, políticas de segurança, técnicas e tecnologias de segurança adequadas àquele tipo de cliente. Será que a segurança que eu exijo para um cliente, para uma single page application, é a mesma que eu vou exigir para uma aplicação server-side, ali de back-end? Parece que não, né? Não parece que o SAP ali, a single page application, é uma aplicação mais vulnerável, né? Em relação àquela outra que roda dentro da minha infra, lá mais protegida. Inclusive, em linguagem de segurança, a gente chama esses primeiros, né, os single page applications, de public clients. E as aplicações que rodam do lado do servidor, de confidential clients. Né? São clientes que têm capacidade de manter suas credenciais confidenciais. Outros não têm, né, por aspectos de tecnologia. É impossível que eles façam isso. Então, isso me exige aplicar diferentes políticas de autorização de autenticação e de autorização para cada cara desse. Né? Se eu trato todo mundo igual, tem um passivo ali. Né? Tem uma questão de segurança envolvida. Então, o Developer Portal é bem importante para a comunicação, tá? Mas ele também é importante para outros aspectos. Um deles, por exemplo, segurança. Legal, junto disso, né, monitorar as transações por segundo. E se essa, né, para poder ver se realmente o pessoal não está usando. Se esse endpoint não for substituído, ok. Depois disso, de comunicar direitinho, né? De encaminhar os meus clientes para fora dele. Aí ele morre, ok, sem problema, né? Depreciei, eu vou tirar aquele código, vou matar, tá tudo certo. Vou tirar os caminhos, as rotas do API Gate, vou fazer todo o tratamento adequado. Mas se aquele endpoint fosse ser substituído, aí entra em questão o versionamento. Né? Então, eu vou medir ali as transações por segundo nos dois. Né? Eu vou acompanhar a migração dos meus clientes da versão 1 para a versão 2, por exemplo, né? Para que eu possa depreciar com segurança, sem causar prejuízo a ninguém, sem quebrar integração com ninguém. Daí eu preciso do Developer Portal para me comunicar. Né? Enfim. Pessoal, essa é a última etapa, né, em que esses processos ligados ao API First, eles se importam, né? Então aqui, lembra, porque são processos e ferramentas, certo? Eu sabia que não ia dar tempo de falar das ferramentas. Eu falo muito, da gente. Então, assim, tem esse defeito, e eu sei que eu tenho esse defeito. Então, infelizmente, vai ficar por uma outra hora, tá? Seria bem divertido a gente fazer um hands-on, fazer alguma coisa aqui. Mas, enfim, é bem trivial. É, lembra que eu falei da a importância das especificações, que elas habilitam máquinas a lerem o teu contrato, a entenderem, a compreenderem a tua API, o teu endpoint, e a fazerem coisas a partir daí. Então, olha que interessante. Mais uma vez ali um QR Code apontando para o link, né? Lá do site, na site do OpenAPI Specification, que traz a parte de tooling, né? De ferramental. Então, quem tiver curiosidade, só apontar o celular para aí que vai para lá. Tem um resuminho ali, tá? Olha só que interessante. A gente consegue gerar SDKs, consegue gerar documentação automaticamente, consegue criar parsers, consegue fazer implementações do lado do servidor, testes, consegue, enfim, criar mocks, consegue configurar gateways. Nossa, ferramentas de teste, conversores, geradores de código. Gente, assim, é uma quantidade absurda de ferramentas que a gente tem à disposição. Né? O que eu acrescentaria aqui é, é que o bacana é a gente pegar todas essas peças e criar um processo automatizado, muito inspirado nos princípios de DevOps e muito assim, seguindo a esteira da prática do GitOps. Esse processo automatizado, quando ele trata de APIs, ele recebe o nome, tá? Não está aqui, eu esqueci, mas eu me lembrei agora, vou falar com vocês. Recebe o nome de API Ops. Saiu um livro agora, fenomenal, pela editora Manning. Caramba, esqueci o nome, Automation API Delivery,
de um cara com uma experiência muito bacana, tá? Ele é API Ops Leader, ou Lead, de uma plataforma de Banking as a Service, lá da Inglaterra. Então, o cara tem muita experiência. E nesse livro, que saiu agora, está até no acesso antecipado ainda, ele está compartilhando ali as experiências dele, ele desce bem ao detalhe, então vale muito a pena, tá? Pessoal, caras, olha que interessante, nunca aconteceu isso na minha vida, né? É, são 8h15. Aí, Rafael, acho que eu cumpri a missão, hein, cara, dado que a gente começou um pouco mais tarde, né? Gente, meu abraço carinhoso, caras, e assim, minha gratidão eterna por vocês tomarem essa iniciativa de fomento de comunidades. Fomento de comunidades, fomento muito importante. E, sobretudo, uma comunidade nascida ao redor desse assunto de APIs, né? Que são, como a gente viu, os nossos building blocks, né, do mundo moderno hoje. Então, tá aí. Quem quiser entrar em contato, tá um QR Code ali do LinkedIn. E muito obrigado pela paciência, por vocês suportarem esse mala aqui que fala pra caramba, tá? Mas eu falo sobre algo que eu gosto muito. Então, enfim, espero que vocês tenham curtido. Obrigado, pessoal. Didática, né, cara? O cara fala muito pra caramba. Bom, Michel, muito obrigado aí pela tua apresentação. Eu iria abrir agora aqui para ver se a gente tem alguma dúvida, alguém que queira tirar alguma dúvida contigo. Eu fiz algumas anotações também particulares ali, mas queria deixar aberto aí para ver se alguém tem. Pode falar aí, Hugo. Obrigado aí, Michel, pela apresentação. Você ouve? Está escutando, Michel? Você ouve? Muito baixo. Eu estou cego, mas eu estou ouvindo agora. É aqui, cara. É aqui, ó. É isso. Michel, são duas perguntas. Assim. Uma é sobre propriedade intelectual. Como que fica essa interface? Por exemplo, se o Google abre uma API, essa API, existe propriedade intelectual com ela? Como são definidos sistemas? Se uma empresa abre e ela copia a API, a mesma interface para aproveitar uma interface. E, segundo, existe alguma base, por exemplo, eu vou criar uma API de pessoas, cadastro de pessoas, que é bem básico e todo mundo tem a sua própria API. Existe alguma base compartilhada de modelos com APIs definidas, pelo menos com os módulos de API definidos, de pessoas, de financeiro? Existe alguma base open source ou não? Né? Você pode pegar aquela API, aquela especificação API e utilizar e implementar internamente. Cara, o áudio está bem ruim para mim. Eu entendi que a primeira questão foi sobre propriedade intelectual, né? Aí qual que foi a questão que você colocou? O áudio está um pouquinho ruim para mim, vocês me perdoem, tá? Tenta vir aqui na frente. Isso, vai ali na frente, é bom que a gente te vê, pô. Tá vindo uma voz do além aí. Você ouve agora? Ué, ele até alto, cara. Eu acho que ele até. Agora tem sim. Chega mais para a esquerda. Eu estou vendo só a partir do. Agora... Aê, agora estou te vendo. Aê, beleza. Sobre uma base de APIs, de modelos de API, tipo, se tem alguma base compartilhada de modelos de pessoas, de financeiros, alguns modelos compartilhados de especificação API, principalmente, ou em qualquer formato. Alguns modelos compartilhados. Tem o Schema.org, por exemplo, tem o Schema.org que tem vários esquemas compartilhados, públicos. Existe alguma coisa parecida para API? Não, o que a gente tem é uma especificação geral, né? Ela é uma especificação que você consegue, ela não é, por exemplo, a OpenAPI Specification, quer dizer, observa, pode ser que tenha e eu não saiba, tá? Mas o importante para a gente, quando a gente está pensando em APIs, e a gente está pensando de forma genérica, né? É que você possa construir a sua API, seja ela sobre o domínio que for, e você vai ter uma forma convencionada de conseguir transmitir a estrutura características daquele endpoint teu, daquela API que você publicou, né? Que dado que está em qual local, qual a natureza daquele dado, né? Se ele é um número inteiro, se ele é um texto, uma string, né? Se ele é um booleano, como é que está estruturado, né? Esse teu dado. A gente consegue, por exemplo, colocar requisitos ali de autorização e de autenticação.
consegue colocar bastante coisa, mas a proposta dessas especificações é para o uso geral, tá? Não é a proposta delas você desenhar alguma coisa para um caso muito específico, não. Se existe alguma coisa nesse sentido, e pode ser que exista, eu não tenho conhecimento, nunca precisei usar assim, não sei. Tá? Mas quando a gente fala de um modo geral de APIs, a importância está ali, sobretudo, no OpenAPI. Tá? E, de novo, isso não descarta que alguém, em algum momento, criou alguma coisa, né, para um uso mais específico aqui, ou ali, de pessoas, ou seja lá o que for. Tá bom? Inclusive, se alguém souber aí, pessoal, de alguma iniciativa a respeito, mas eu acho que não tem necessidade, sabe? Porque a especificação OpenAPI já te mostra como é que vai ser aquele contrato, independente se for de pessoa, se não. Eu não sei, entendeu? Eu não vejo muita, não sei se teria necessidade, mas pode ser que alguém tenha criado, tá? E apenas eu não saiba, pode ser sim. Tem mais alguma dúvida que queria compartilhar aí, jogar para o Michel? Faltou ele responder a pergunta da propriedade intelectual. Ah, tá. A propriedade intelectual, Michel, se tu tiveres alguma Isso. Qual que é o problema aí envolvendo propriedade intelectual? Você pegar a API de alguém, você tem uma OpenAPI de alguém, você pega ela e usa. Tipo, se basear nela, Entendi. Faz parte Você copia a especificação, é isso? Copia ali, você entra num documento de alguém lá e clona, né? E cria a sua... Não, acho que não, porque todos esses caras eles rodam sob licença... Ai, caramba. Mas são licenças abertas, me fugiu agora a cabeça. Então, a especificação em si é uma licença aberta. E assim, se você publicou aquilo, é a mesma coisa de você dizer assim, olha, o nome Marcos é meu agora. Sabe? Não, acredito que não vejo nenhum problema em você copiar o formato dos dados que alguém está usando. Entendeu? Outra coisa é você chegar lá, é funcionário de uma empresa, né? E você tem contato com o código daquela implementação específica. E você pega aquilo e leva, tal. Aí, me parece que sim, é um cenário ruim, né? Mas você copiar apenas a casca, o formato, né? Que está expresso naquela especificação ali, acho que não tem nenhum problema. Tá bom? Acho que é isso. Então, fechou, Michel. Muito obrigado aí novamente pela salva de palmas. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Agora, só comunicando, né? A gente tem o nosso o coffee ali, que a Soft também já liberou pra gente. Então, a gente não precisa se amarrar. Quem, cara, quiser pegar ali um coffee, um suco, qualquer coisa, sinta-se à vontade ali. Fica bem tranquilo. A gente vai programar... Tem iFood para mim aqui? Então... Tás em casa, Michel. Tás em casa. Abre a geladeira aí. Valeu, pessoal. Vou acompanhar agora aqui pelo YouTube. Tchau, tchau. Obrigado.